Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos fazer um react desse vídeo aqui de um Bitcoiner versus 10 Faria Limers, né? A galera aí que é fanático e defensores do mercado tradicional, né? De se investir em reais, títulos públicos, ações e fundos imobiliários. Então eu tirei aqui as melhores partes para vocês, tá? Para vocês não precisar ter que assistir o vídeo todo. O vídeo aí é mais de 1h30 de vídeo, né? 1h e 28 minutos. Eu tirei as melhores partes para vocês. Então antes de começar, verifica a sua inscrição no canal se você não é inscrito. Deixe o joinha na confiança e eu quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo, tá? Então deixa nos comentários a opinião de vocês. Sem muita demora, vamos lá pro vídeo, vamos ver o que rolou aqui, tá? Vai a zero, bicho. Todas as moedas do Brasil foram a zero. Olá, meu nome é Felipe Santana, eu sou cofundador da Paradigma, a primeira casa de pesquisa especializada em criptomoedas do Brasil. Sou considerado um Bitcoiner e hoje eu vou debater com 10 Faria Limers. O Bitcoin faz bem para o meio ambiente e não o contrário. Eu discordo. Qual é o meio ambiente que ele vai cuidar, o Bitcoin? O Bitcoin... Que tipo de pergunta é essa, cara? O cara já chega lançando um negócio nada a ver, né, velho? Tipo assim, que meio ambiente que o Bitcoin vai cuidar? O que tem a ver que esse cara falou, velho? A minha premissa aqui é: o Bitcoin faz bem para o meio ambiente. Tem gente que fala que mineração de Bitcoin gasta eletricidade demais e faz mal para o meio ambiente. O meu ponto é que não, faz bem. O ser humano em si faz mal para o meio ambiente. Quer dizer que a moeda vai fazer o bem para o meio ambiente. Na onde? Eu concordo contigo. O ser humano em si respira e a respiração emite dióxido de carbono, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, se tu pegar assim, ou um ser humano, ao existir, consome recursos do planeta Terra. Tem muita gente que critica a mineração de Bitcoin porque ela gasta muita energia elétrica. Mas tem várias outras coisas no mundo que gastam energia elétrica e a gente não demoniza do mesmo jeito. Então, se a gente tiver um apagão geral de novo, não tem Bitcoin. Se a gente tiver um apagão geral, a gente não tem Bitcoin, né? É interessante que ele sempre, a galera que é no coiner, né, não, contra o Bitcoin, sempre bate nessa tecla. Cara, nunca vi um apagão global até hoje. E se existe um apagão global, se a gente em algum momento ficar o mundo inteiro sem energia, a última coisa que a gente vai se preocupar é com Bitcoin. Então, irmão, não se preocupe com isso, tá? Até o momento. Se a gente tiver um apagão geral, como qual? Você já viu algum apagão global? Em que o mundo inteiro fica sem energia elétrica? Eu nunca vi. E se acontecer? Pode acontecer de cair um meteoro amanhã na Terra aí, nem eu nem você vamos fazer mais diferença. Mas enquanto a Terra estiver funcionando e o Bitcoin custar energia para ser minerado, ele ajuda a incentivar a instalação de plantas em fontes de energia renováveis que não são comercialmente viáveis na ausência dele. Então, por exemplo, para você levantar uma hidrelétrica num lugar longe do grid, hoje, custa muito, você tem que ter certa previsibilidade de retorno, aquilo ali precisa ser viável para você justificar o investimento. Se você consegue usar a energia excedente de uma planta distante, remota, por exemplo, para minerar Bitcoin, a criptomoeda está incentivando a extração, a transformação de energia renovável e está fazendo com que o grid elétrico seja mais verde, seja mais... Ele está falando o seguinte, né? O incentivo que o Bitcoin dá para as pessoas de criarem fontes de energia limpa, vamos dizer assim, né? De você, por exemplo, colocar na sua casa, se você tem um espaço, se você tem sei lá, uma fazenda, uma chácara, e você tem um local ali onde você consegue colocar uma energia limpa para minerar Bitcoin, isso incentiva você a criar energia naquele momento, né? Criar, instalar ali financeiramente, montar ali a sua base energética, ao invés de utilizar do grid, que seria das hidrelétricas, né? Porque hoje é inviável você fazer isso financeiramente. Então acaba que é melhor você usar a energia da elétrica da rede central do que você ter a sua própria, né? Então acaba que até o governo acaba atrapalhando nisso, né? A gente vê aí o governo querendo colocar até limitações para você ter energia solar, pô, sacanagem. Mas é nesse sentido que o Felipe tá falando, tá? Então a galera não entende que você precisa trocar, né, sua energia para você ganhar o seu dinheiro, né? Então a sua energia e principalmente o seu tempo, que é o ativo mais escasso que a gente tem, é trocado por algo que teoricamente deveria manter o valor do seu trabalho, que é o dinheiro. O dinheiro é feito para isso, para você trocar o seu esforço, a sua energia, o seu trabalho e o seu tempo por algo que vai preservar todo esse valor e essa energia que você gastou. E aí o cara troca o tempo e a energia dele por um papel que bancos e estados imprimem a hora que eles quiserem. E não entende que o Bitcoin é exatamente essa moeda, essa ferramenta que vai manter toda a energia e o tempo que ele gastou nela, né?
das sociedades ao longo do tempo. Quanto mais energia, mais riqueza, mais qualidade de vida. Então, quanto mais energia a gente produzir, melhor a gente vai estar como espécie. Só que a gente precisa produzir essa energia de uma maneira que não exploda o planeta. Exatamente. E é aí que o Bitcoin contribui a tornar a nossa produção, a nossa matriz energética mais verde. E por isso que o Bitcoin, ele, estatisticamente falando, ele tem o custo energético mais alto do que as outras criptos. Você acaba de falar que essa moeda ela serve para o meio ambiente e quer acabar com o Natal da família, pô. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito engraçado, velho. O Felipe podia falar, de verdade. Eles contrataram esse cara aí. Certeza, velho. Esse cara é muito bom, na moral. São coisas diferentes. Legal pro Bitcoin. Não, o custo está na produção de um bloco novo. Ele é independente da quantidade de transações no bloco. Voltando ao seu ponto, que o Bitcoin ou criptomoeda ela é benéfica para o meio ambiente. O Bitcoin, Me especificamente. mostra especificamente, na prática, onde ele é positivo, sem contar com externalidade positiva. Você quer que eu dê um exemplo A anedótico? externalidade positiva, você está dizendo que para poder o cara produzir, minerar e ter mais lucro, ele precisa fazer isso com um custo menor. Tem na prática alguma empresa que minera Bitcoin que fez investimentos verdes e sustentáveis para poder diminuir seu custo? Tem um parque no Congo que chama Virunga. Talvez alguns de vocês já tenham até visitado, porque tem algumas espécies de primatas que só vivem lá. É um parque que tem um monte de rio, só que é distante dos centros urbanos. E não tem um grid desenvolvido lá. Esse parque tinha muita dificuldade para manter para encontrar energia elétrica para suprir essa operação. Então, cabine, segurança, coisa do gênero. Os caras foram lá, instalaram uma mini hidrelétrica, você pode jogar no Google aí, Parque de Virunga. Essa hidrelétrica supre as necessidades do parque e produz Bitcoin com excedente de energia. Então, tá aí um exemplo. Mas essa água podia ser usada para outra coisa e não para energia, certo? Essa água está correndo, ela não foi Mas ela evaporada. podia ser usada para outra coisa, e Ela não para está energia. sendo usada para várias outras coisas. Não, o que eu quero saber é o seguinte, na prática, todas as mineradoras de Bitcoin, especificamente que você falou, não criptomoeda, mas de Bitcoin, elas têm uma responsabilidade de reduzir o seu nível de consumo energético a fim de diminuir o impacto no ambiente? Todas as mineradoras de Bitcoin têm a responsabilidade de maximizar lucros, que é o que qualquer entidade capitalista faz. Certo. E isso quer dizer que elas têm um termo assinado e um compromisso com a sociedade, os seus investidores, de diminuir o impacto ambiental. Não, meramente de encontrar as fontes de energia mais baratas para viabilizar o negócio Exatamente. delas. Então você está me falando sobre valorização do ativo e não de benefício ao ambiente. Sim. O benefício ao ambiente seria se o minerador tivesse o interesse de investir e reduzir o custo. Isso depende do interesse próprio, o interesse financeiro e o interesse do cara que tem o dinheiro para poder fazer isso. Eu só acredito na preservação do meio ambiente e na salvação da terra se as pessoas estiverem individualmente interessadas em fazê-lo. Eu acho que é um imperativo moral, por exemplo, a gente adotar e, no mínimo, aprender sobre uma moeda que ganha valor com o tempo, porque isso nos torna menos consumistas. Você lembra aquela história da hiperinflação, nos 80 e 90, as pessoas recebiam o salário e corriam para gastar no dia seguinte, porque o dinheiro ia perder valor? Olha como um dinheiro fraco nos torna mais consumista. E como um dinheiro que a gente tem a expectativa de que ganhe valor com o tempo, nos faz pensar duas vezes antes de gastar. Não com... Isso aí vai em encontro à preferência temporal, né? Que a gente sempre fala, não sei se você entende isso, mas o Bitcoin ele muda as motivações, né? Então, se você tem uma motivação diferente, você também muda o comportamento. Então, se você entende que aquela moeda, se você guardar ela, você vai ter um poder de compra muito maior no futuro, qual que é a motivação? Guardar. E qual que é a mudança de comportamento? A pessoa vai parar de consumir demais. Então ela pensa, pô, ao invés de eu ir lá e comprar e trocar meu celular, não, vou esperar mais um pouco, vou ficar com esse celular aqui. Né? Então ela troca exatamente o comportamento. E as pessoas que são imediatistas, quando tem um dinheiro fraco, que foi como o Felipe falou, o que elas vão fazer? Pô, se eu ficar com esse dinheiro na minha mão, segurando isso aqui, já isso aqui não vai valer nada. Então o que eu faço? Se a motivação não é guardar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Consumir. Então o Bitcoin muda exatamente o comportamento das pessoas e muda as motivações. Pensa em investir em ações e títulos públicos aqui no Brasil, porque o Bitcoin supera eles há mais de uma década. Caraca! Boas-vindas. Tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Como é que se chama? Fernando Kobuti, sou assessor de investimentos, credenciado pela XP Investimentos. Vendedor de coin, então. Óbvio que não. Você falou porque o Bitcoin valorizou mais que os demais, quer dizer que é a melhor solução de investimento. Não, é óbvio que não, né? É óbvio que não existe uma bala de prata. Existe o que faz sentido para você, né? Quais são os seus objetivos. Então, sempre que você vai investir um dinheiro, você precisa saber quais são os objetivos. Se é um objetivo de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo, se é um objetivo de gerações, se você quer deixar riqueza para os seus netos, para os seus filhos, enfim, vai depender. Não existe uma bala de prata, pô.
rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura? Não é. Então, por exemplo, esse argumento aí do que rendeu mais, vamos descartar um pouco, tudo mais. Pode Obviamente, né? Não é garantia. Não tem como a gente prever o futuro. ser potencial. Mas o melhor investimento não existe, né? Depende da necessidade. Sua reserva de emergência, vai pagar a conta amanhã. Você vai botar em Bitcoin? Sendo que pode despencar, sei lá, 30%, 40%? Não. Você vai botar o quê? Num título público, pós-fixado, com liquidez diária. Vai comprar uma casa daqui 3 anos. Você colocaria o recurso para investir em Bitcoin? Eu colocaria. Há 3 anos? Cara, acima de 3, 4 anos é Bitcoin, velho. Acabou. Colocaria. Em 3 anos. E você tem certeza que em 3 anos o Bitcoin vai estar positivo? Não, por que esses caras insistem nessas perguntas de certeza? Não tem como a gente ter certeza, velho. Se a gente tivesse certeza de alguma coisa futura, tava todo mundo bilionário. Não tem como ter certeza. O que a gente faz é olhar para o passado, ver o que aconteceu, olhar os fundamentos do Bitcoin, ver quais são os potenciais disso, e aí a partir daqui a gente tomar uma decisão, né? Pensando na possibilidade, na probabilidade de que a coisa vai acontecer. Não tem como ter certeza não, cara. Certeza eu não tenho de nada, mas eu acho que o Bitcoin troca a certeza ilusória da estabilidade no curto prazo, que é o que o real ou títulos públicos me dão, pela convicção de que no longo prazo ele vai estar valendo mais. É uma troca de previsibilidade de curto prazo por upside de longo prazo. Exato. E para mim, Mas 3 anos já é longo prazo. 3 anos é longo prazo para você? Já começa a ser longo prazo para mim. Cara, É, assim, 3 anos na minha visão não é longo prazo, né? É um médio prazo, vamos dizer assim. Acho que longo prazo é a partir de 4, 5 anos, quando a gente fala de Bitcoin, né? Que é o período de um ciclo, né? E aí na verdade, o ciclo ele é voltado ao halving. A gente fala 4, 5 anos, é uma estimativa que aconteceu no passado, né? Não quer dizer que o ciclo é de fato de 4 a 5 anos. O ciclo é o ciclo do halving. Então, isso a gente tem certeza. Isso está no código. A gente tem certeza de que vai ter o halving. Essa é a certeza que a gente tem. O Bitcoin tem 15, 3 anos é 1/5 da vida dele, 20%. mas se pegar médias móveis de 3 anos, o Bitcoin, qual que é a probabilidade de você acredita que vai ser positivo? Se você, historicamente, dados passados podem Exato. se repetir ou não, né? Mas se você pegar a história do Bitcoin até hoje, qualquer pessoa que segurou por mais de 4 anos não teve prejuízo. Tá, mas eu falei 3 anos a casa, não 4 anos. Aí você vai me dar um crédito aqui, porque eu sou... Você falou que historicamente o Bitcoin ele entregou mais do que a bolsa e ações e a maioria dos títulos, correto? Isso num período de 10 anos. Acho que foram no ano calendário foram 10 anos positivos para o Bitcoin, 4 ou 5 negativos. Tipo isso, é. Tá? Mas o investidor, a gente não olha só ano calendário, né? Ninguém compra em janeiro já pensando em vender em dezembro. Não é assim que funciona, né? São várias compras ao longo do ano. E acertar um momento também é muito difícil. Mesmo nos anos em que o Bitcoin teve a maior valorização, 3.000%, o cara que entrou no momento errado e não saiu também no momento errado, o cara teve uma perda expressiva. Isso acontece com a galera que é a sardinha nata, né? É o cara que só vem pela especulação, só vem pelo hype, e aí ele vende, é o comprador de topo e o vendedor de fundo. É esses caras aí que perdem dinheiro. Agora, irmão, se você consegue fazer o arroz com feijão, se você consegue comprar Bitcoin fazendo DCA, que é a estratégia de compras recorrentes, seja semanal, seja mensal, se você fazer compras recorrentes durante todo esse período de 4 anos, você não fica no prejuízo. Ninguém ficou no prejuízo. Quem fica em prejuízo é o imediatista, mas é o cara que quer especular. É o especulador, né? É o cara que vem só pelo hype. É quando o Bitcoin está batendo topo, sai no Jornal Nacional e o cara vai lá e compra topo e vende fundo, e aí vem falar que perdeu dinheiro. Se você pegar 15 todos anos os do dias, Bitcoin. todos os dias de negociação da história do Bitcoin, mais de 5 mil, se eu não me engano, em quantos por cento desses dias você acha que o preço estava mais caro que hoje? 2%. Se você pegar todos os endereços que tem Bitcoin na blockchain, quantos por cento desses endereços você acha que está no prejuízo hoje? Que comprou mais caro do que hoje? Eu tenho Não sabe porque o cara não sabe fazer análise on-chain, né? Então, isso que o Felipe está perguntando é se você conseguir fazer, se você souber fazer uma análise on-chain lá e olhar o MVRV, você vai saber essa resposta aí, né? Entendi, você está falando aqui sobre risco de não ter Bitcoin, você está falando sobre risco de não ter a chance do seu patrimônio crescer, você não está falando de risco de mercado. Eu estou falando de você ter Bitcoin para evitar empobrecer com o tempo. Se você não Tá. tem nada de Bitcoin, é muito provável que você esteja empobrecendo sistematicamente. Vou te sugerir, cuidado com a palavra risco para as pessoas que não participam do mercado, porque risco ele pode envolver N riscos envolvidos. Por exemplo, risco sistemático,
que é o risco de uma grande baleia, que então 2, 3 grandes detentores de Bitcoin movimentarem o mercado de tal forma que vão fazer o seu patrimônio Bitcoin valorizar ou desvalorizar. Outra falácia, que a gente já viu várias e várias baleias fazendo movimentações e isso interferir muito pouco no preço, né? A gente viu aí a Alemanha vendendo não sei quantos bilhões em Bitcoins, né? Não sei se foi esse ano ou foi o ano passado. E depois disso o Bitcoin, né, dobrou de preço praticamente. Vendeu, acho que a Alemanha vendeu lá nos 54 mil dólares, 60 mil dólares, alguma coisa assim. E hoje o Bitcoin está a 115 mil dólares, chegou a bater 125, 126. Então, olha o quanto isso influencia muito pouco no preço, né? Isso no longo prazo não faz diferença nenhuma, é só o dinheiro trocando de mão. No espaço de tempo Risco não sistêmico. presumido. Risco de crédito, de você não conseguir acessar a sua chave, perder sua chave, ter sua chave roubada. Isso ou não é seja, risco de crédito. Isso é risco de custódia. Risco de crédito é o risco de você ter o seu ativo sumindo da sua carteira de um momento para outro, independente do risco de crédito de um. Não, isso não acontece. Seu ativo sumir da sua carteira, isso não acontece. Outra falácia que não faz sentido nenhum que ela está falando. Agora, risco de custódia, como o Felipe falou, sim, pode acontecer, de você não fazer sua custódia da forma correta e perder o acesso. Agora, se você fez certinho a sua custódia e do nada seu dinheiro não está lá mais, não tem como fazer isso. Eu defino o risco de crédito como o risco de alguém não te pagar alguma coisa que te deve, não é isso? Não necessariamente. Para mim, risco de crédito é risco de perda permanente. Por qualquer razão? Por qualquer razão. Então, perda eu permanente posso esquecer minha camisa aqui hoje. Isso é um risco de crédito que eu tenho em relação a risco de crédito. Tá. Você comprou a sua camisa, contando que você vai usar essa camisa. Se você esqueceu aqui e voltar para pegar ela não tiver mais, você correu esse risco. De crédito. Também. Tá, eu discordo, mas beleza, vamos usar essa Tudo definição. bem. Então, tem outros N riscos envolvidos. Tá. Agora, eu vou surpreender e eu concordo com você numa parte. Eu acho que o almoço grátis que está aqui hoje, parte dele é, historicamente, diversificação. Então, a gente precisa ter um pouco de cada coisa. Gosto de Bitcoin, gosto de criptomoeda. Eu concordo assim nessa questão, porque isso vai depender do que faz sentido para você, do que faz sentido para a pessoa, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um patrimônio hoje bilionário, eu não ia ter tudo isso em Bitcoin. Obviamente, eu ia ter uma grande parte, mas eu já teria comprado imóveis, né? Já teria investido em empresas, já teria vários outros tipos de ativo. Isso faz parte, né? Agora, a pessoa que tem ali, sei lá, 100 mil reais e quer colocar ali em ações e CDB, achando que vai ganhar alguma coisa nessas porqueiras aí, não, para mim não faz sentido nenhum. Mas assim, eu entendo. Tá? Chega um momento que a pessoa fala, pô, eu quero comprar um carro, quero comprar um terreno, quero usufruir desse dinheiro, beleza. Né? Faz sentido. Não gosto nem desgosto. Quando ele tiver regulamentado, tiver regra para usar e todo mundo reconhecer Ele é isso regulamentado. como uma moeda, no mercado como um todo, do mesmo jeito que você monta um swap comprado numa moeda e vendido em outra, Você pode não fazer isso com consegue Bitcoin, fazer isso. você pode até tomar empréstimo deixando o Bitcoin em Em todos garantia. os mercados você não pode fazer isso, porque ele não é reconhecido em todos os mercados como um ativo O financeiro. que você quer dizer com em todos os mercados? Não Se tem, você tem ele Bitcoin, não é você regulamentado juridicamente em todos os mercados. O que você quer dizer com em todos os mercados? Em todos os No mercados. Se Brasil eu sair tem... daqui, for para a Turquia, se eu sair daqui, for para a Arábia, eu não consigo, em todos, absolutamente, globalmente falando, Na Arábia Saudita negociar. eu não sei dizer, mas Negocia Bitcoin a hora que você quiser, onde você quiser, 24/7. Você não precisa de esperar a bolsa abrir, né? Você não tem esse problema, justamente porque o Bitcoin não precisa de um terceiro. Ele funciona com a blockchain 24/7. Você consegue fazer uma transação a hora que você quiser. Mas em Dubai, na Te dei- Turquia e no Brasil te tem dei regras... dois exemplos aleatórios. Vamos três. Agora, Dubai, Turquia e Brasil tem regras muito fica à claras para vontade. cripto. A gente tem mais N outros países para poder colocar aqui na mesa. Galera, então era isso. Achei bem interessante aí esse bate-papo, a gente conseguir entender e ver, né, como que as pessoas ali enxergam o Bitcoin e pensam sobre isso. Se você quiser ver o episódio completo, eu vou deixar o link aqui do canal que eu acompanhei, créditos para o canal. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativos, tá? Faça sua própria análise e tome suas próprias decisões. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa questão aí de Bitcoin. Deixa sua opinião nos comentários, deixa seu like, verifica sua inscrição se você não é inscrito. E é isso, um grande abraço, até a próxima e sejam bem-vindos ao futuro.